Makoto e Tomoe contrataram, ou melhor, conquistaram duas assassinas para trabalhar com o Asora no subespaço com a Kuzunoha, sendo elas duas irmãs e uma delas muito especial, igual ao Makoto. Como sabemos, o anime de Tsukimichi foi uma loucura, puxando várias coisas de frente para trás e de trás para frente, cortando um monte de conteúdo e bagunçando a cabeça de quem estava assistindo porque ficou muito confuso. E no meio de todas essas coisas, o anime pulou uma história, uma espécie de mini arco de alguns capítulos focados em duas irmãs que se aliaram à companhia Kuzunoha após os esquemas da Tomoe, porque a Tomoe meio que fez um esqueminha ali para fazer com que elas viessem. Por isso que hoje esse vídeo vai ser dedicado a este mini arquinho, a essa mini história curta que aconteceu com essas duas irmãs relacionadas ao Makoto e a Tomoe, onde inclusive não é apenas sobre elas, porque esse mini arco envolve a loja Kuzunoha, envolve essas duas irmãs, o Rembrandt e umas coisas tenebrosas ali, e até mesmo o Morris, pra vocês terem ideia. É muita coisa que rola ali. E na minha opinião, esse arco é um pouco pesado pro padrão de Tsukimichi. Não é uma coisa muito pesada, olha, nossa, sangue, tripa, mas pros padrões de Tsukimichi é um pouco pesado, já que rola algumas coisas ali que você fala, nossa, não esperava que isso aconteceria em Tsukimichi. Então já se inscreve aí no canal para apoiar o meu trabalho, porque muita gente assiste meus vídeos e não é inscrita ainda, e deixa o gostei para apoiar o vídeo, e hypa aí se você puder hypar para, claro, apoiar o meu conteúdo. Tudo isso começaria antes do Makoto abrir sua loja em Hottsgard. Na loja que fica em Tsiki, Makoto e a sua companhia comprariam várias tigelas que foram fabricadas por duas irmãs. No caso, elas são carpinteiras e fazem esses trabalhos em madeira para vender. E a companhia Kuzunoha comprou várias peças delas com o intuito de customizar elas, de aplicar alguns produtos, tintas e personalizações para revender. E a maneira como eles pretendem customizar essas tigelas é através da laca. A laca é basicamente uma resina, uma espécie de resina que vem de uma árvore bem específica, onde ela é usada principalmente para fazer acabamento em madeira. Dá para fazer acabamento em outras coisas, sim, mas é usado principalmente em madeira. E no subespaço, por conter a fauna e flora do Japão, existe árvores de laca lá. Então eles meio que têm o monopólio sobre esse produto neste mundo para fazer essas tigelas mais bonitas a partir daquelas de madeira e revender muito mais caro. E o Makoto em específico gostou muito da ideia de fazer isso, e por isso ele comprou produtos de madeira dessas duas irmãs para transformar em lacquerware. Esse é um tipo mais tradicional de artesanato japonês que, como o próprio nome diz, gira em torno de usar laca para decorar as coisas. Onde desse projeto que o Makoto quer fazer, a parte mais difícil seria conseguir a laca, e isso acontece porque, embora o Asora tenha árvores de laca, elas estão em um local chamado Jardim das Árvores, que é um lugar onde meio que parece que tem vida própria. As árvores têm consciência e atacam as pessoas que entram naquela floresta em específico, apenas respeitando Makoto quando ele vai lá. Tirando Makoto, aquelas árvores realmente não gostam muito das pessoas. Mas bem, saindo do produto que eles querem produzir e indo para as duas irmãs de quem Makoto comprou, tendo comprado vários produtos delas para tratar no Asora, um dia Tomoe, enquanto usava uma tigela, pensa que eles não têm mãos suficientes no Asora, pensando em trazer mais pessoas pra lá. E ela pensa que deve pegar essa pessoa que trabalha em madeira para o subespaço, junto com a irmã dela, e parece que será útil para eles. Assim, ela vai até o Morris em Tsigi, onde teríamos uma cena bem interessante entre os dois. E claro, um pouco mais de confirmações que Morris costumava ser um assassino que trabalhava para Rembrandt por debaixo dos panos, porque Morris não é apenas um mordomo, ele é alguém que suja suas mãos quando necessário. Aqui Tomoe foi falar com Morris e citou sobre a maldição que caiu sobre a família Rembrandt, perguntando se ele planejava se livrar de Lime, sabe, querendo saber o que aconteceu com este assunto. E Morris diz que eles deixaram este assunto de lado, já que Lime agora se afiliou ao Makoto e eles não vão atacar alguém que se afiliou a um aliado, e os dois especialistas que eles contrataram para acabar com Lime foram despedidos também. E bom, nesse ponto vocês devem ter juntado as peças, certo? Duas garotas que são fornecedoras, Tomoe se interessou por elas, ela foi falar com Morris, que cita dois assassinos que saíram do ramo e não estão mais trabalhando como assassinos. Em seguida temos uma cena de duas garotas indo para a loja Kuzunoha em Tsigi, onde aqui elas ficam surpresas com o tamanho da loja e sua variedade de produtos. No caso,
são elas quem venderam os utensílios de madeira para Makoto, mais precisamente a irmã mais baixa, que surpreendentemente é a mais velha. Por não ver os produtos, elas pensam que eles já foram vendidos, embora a mais baixa ache difícil ter isso acontecido, já que os produtos que foram comprados não eram tão bons assim para apenas serem revendidos por um preço maior. Dificilmente pessoas pagariam caro para aquilo. Elas foram ali para tentar descobrir o que aconteceu com seus utensílios, porque Morris visitou elas e falou que se elas quisessem saber, elas precisariam ir até lá. Novamente, a conexão de Morris com elas. Eu acho que vocês já pegaram que elas são as minas que vão apagar o Lime, né? E isso também nos mostra que elas têm conexões com o Rembrandt também de certa forma. Onde a irmã mais nova, enquanto observava a loja, roubaria um frasco de um produto quando ninguém estava vendo, seja para avaliar o produto ou apenas porque ela queria fazer isso. Em seguida, Ares chegaria ali para as atender e elas conversariam um pouco por causa de alguns mal entendidos pela idade da Ares, já que as irmãs pensavam que a Ares era nova demais para estar trabalhando ali, quando a mina já é muito velha praticamente. Logo, Carol diria que elas estão ali para falar sobre as tigelas de madeira que ela fez e o representante da loja comprou, e elas foram ali para ver o que aconteceu com esses utensílios, e com isso, Beren chegaria e se apresentaria, onde por outro lado as irmãs se apresentam como Carol e Kema, Carol sendo a menor e mais velha e Kema a maior e mais nova, que por acaso neste momento trabalha como garçonete. Beren então elogia as habilidades de Carol, dizendo que até mesmo Tomoe se interessou em suas tigelas, o que surpreende Kema, afinal, Tomoe é conhecida por ser uma aventureira incrivelmente poderosa, alguém de nível 1000. Tal pessoa se interessou pelos utensílios de sua irmã, e por causa disso ela ficou cautelosa quanto a Kuzunoha, tendo decidido ficar em alerta com as pessoas daqui. Beren, por outro lado, está dizendo que eles pretendem adicionar coisas em cima das tigelas que a Carol fez. E Carol fica curiosa sobre isso, perguntando mais. E Beren diz que ela pode vir aqui em uma semana se quiser ver como que eles irão ficar após passarem por todos os processos, já que no momento ele ainda não pode mostrar as peças para elas, já que estão fazendo e tudo mais, e isso é meio que sigiloso. E enquanto Carol ficou extremamente animada em ver tal coisa, Kema está receosa e quer participar junto, pensando que se o pessoal da Kuzunoha tiver outras intenções para com elas, as coisas poderiam ficar ruins, e por isso ela pretende começar a reunir informações sobre a Kuzunoha para se preparar para tal eventualidade. Mas claro, enquanto Kema está com a sua guarda levantada sobre a Kuzunoha, Carol está apenas feliz e animada de ver uma nova técnica de artesanato que ela nunca viu antes, e que está sendo usada em cima dos seus próprios produtos. E Kema, vendo sua irmã nas nuvens, comenta que ela está muito distraída, já que ela nem mesmo percebeu que Kema roubou uma coisa da loja. Porém, quando ela tira do seu bolso o frasco que ela roubou da loja escondida, o frasco está com uma etiqueta escrito brinde grátis da Ares, porque quando Ares foi receber elas, ela já tinha percebido o roubo e sem Kema perceber, colocou isso no seu bolso, mostrando que Ares já sabia disso e brincou com Kema. E na loja, o resto do pessoal já sabia o que estava acontecendo, afinal Tomoe foi quem combinou com Morris para mandar elas pra lá, e assim todo mundo já estava ali sabendo o que precisava falar para atrair elas semana que vem. E agora, em outra cena, em um acampamento nas terras desertas em Tsig, vemos que as duas irmãs de antes, agora vestidas como assassinas, mataram um monte de pessoas ali a sangue frio. E embora Kema seja fria e critique o trabalho de Carol, parece que Carol se sente culpada, até mesmo pedindo desculpas para seus alvos, mostrando que ela realmente não é uma boa assassina e não é alguém que deveria seguir neste ramo. E Kema pensaria que já estudou o suficiente sobre a empresa Kuzunoha e seu funcionamento, ela já está bem ciente da estrutura, das condições, dos funcionários, dos horários, mas principalmente ela estudou as horas que Mil e Tomoe não estão na loja, que são os momentos ideais, querendo ir para Kuzunoha nesse horário em específico para não trombar com as mais poderosas, e se alguma coisa der errado, ela pode sair de lá com sua irmã rapidamente. E claro, tudo isso porque ela está firmemente pensando que não deixará ninguém levar sua irmã dela, porque ela já
já presumiu que as pessoas querem tomar sua irmã dela, ela é louca. E no dia seguinte, para a surpresa de Kema, Tomoe aparece durante a visita para as levar até o Asora, deixando Kema completamente confusa. Primeiramente, ela já acha estranho o Lime estar ali, afinal o Lime é o ex-alvo delas, o cara que elas iriam apagar antes da missão ser cancelada. Porém, a surpresa não acaba por aí, porque além de Tomoe aparecer, ela pegou elas e levou elas para o subespaço, um lugar completamente desconhecido para Kema, deixando ela ainda mais confusa porque ela não tinha informações sobre isso. E aqui, Tomoe planeja levar elas para o Jardim das Árvores. E tudo isso, é claro, após as chamar de colaboradoras em SIG, já meio que dizendo que elas são colaboradoras querendo ou não, agora elas já fazem parte da companhia praticamente. E Kema ficaria surpresa, mas zangada com isso, afinal elas vieram para ver o artesanato e não o que quer que esteja acontecendo. Porém, Tomoe apenas fala calma e vamos continuar porque tem muita coisa para acontecer ainda, dizendo que protegeria elas caso fosse necessário. E com isso, vamos voltar um pouco para quando Lime decidiu investigar essas duas irmãs anteriormente. Depois que elas visitaram a loja pela primeira vez, Lime investigou elas e descobriu que as duas ficaram no mesmo orfanato que ele ficou quando era criança, onde naquela época tentaram adotar apenas a Kema, mas a Kema bateu o pé e disse que não seria adotada sem a sua irmã mais velha Carol, e assim as duas juntas foram adotadas, onde elas foram adotadas pelo dono de um restaurante luxuoso, e o próprio Morris foi quem fez a intermediação entre a adoção delas. Então o Morris pegou elas e deu para esse dono de restaurante luxuoso, que é um assassino obviamente, onde nas mãos desse dono de restaurante, elas foram criadas como assassinas. E Lime aqui começou a perceber as conexões e o cheiro de sangue, principalmente ao saber que a companhia Rembrandt doa para este orfanato há muito tempo. Ou seja, desde o início, naquela época lá onde ele amaldiçoou a família do Rembrandt, Rembrandt já sabia quem ele era, de onde ele vem, as conexões dele. Lime também sabe que Birk, o dono desse restaurante de luxo que adotou as garotas, é um assassino. E fazendo as ligações, Lime percebeu que Rembrandt provavelmente usaria as irmãs para matar ele, as duas que já foram do mesmo orfanato que Lime foi. E que, se elas falhassem, elas provavelmente teriam morrido naquela época, e talvez o orfanato sofresse as consequências, porque Rembrandt é capaz de fazer isso sim, ele não é alguém bom. Então, de uma forma ou de outra, Rembrandt realmente foi feio e cruel neste ponto e planejava fazer uma grande atrocidade. Até que, claro, que Makoto se envolveu e parou com isso. E com isso voltamos para o presente e o grupo chegou no lugar chamado Jardim das Árvores, onde desde o início, Tomoe se apresentou como mensageira do Senhor dessas terras, para que a floresta saiba disso. E por que ela fez isso? Porque, como eu disse antes, essa floresta tem vontade própria, ou seja, ela ataca as pessoas que chegam lá dentro, menos o Makoto. E aqui Tomoe se apresentou como mensageira para a floresta não atacar ela em específico, pelo menos, já que por outro lado, a floresta atacou o Lime e o Mordo, onde as pessoas do Asora que ficaram responsáveis por explorar essa floresta são os ogros da floresta, já que eles têm uma maneira especial de se comunicar com a natureza e as árvores. Então, mesmo que seja perigoso, para eles é mais seguro do que para outras pessoas. Mas para eles, o Makoto é tipo uma aberração, já que ele pode entrar nessa floresta tranquilamente, sem precisar de escolta, sem precisar de ajuda, porque a floresta ama o Makoto. O Makoto chega lá e a floresta o trata como um rei praticamente. Em uma das visitas anteriores do Makoto, ao chegar na floresta, ele sentiu o cheiro de algodão doce, e esse cheiro o atraiu para uma árvore em específico, que é justamente uma das árvores que são importantes nessa floresta. Então agora com Tomoe e as garotas chegando na floresta, enquanto a floresta atacava o Lime e o Mordo, Carol diz que está sentindo o cheiro de algo doce ali, o cheiro de açúcar vindo de uma dessas árvores, sentindo que estava sendo chamada por ela, assim como Makoto foi chamado, e Tomoe percebeu isso e entendeu que essa garota tem um dom assim como seu mestre. Então, ao tocar na árvore, Carol se comunicaria com ela e a árvore daria o aval para Carol poder a usar, fazendo Carol querer usar o melhor de suas habilidades para chegar às alturas dessa árvore. E Tomoe viu isso como uma bênção, o fato de que outra pessoa pode se comunicar com essa árvore ou com a floresta que não seja Makoto.
Makoto. Makoto pode fazer isso porque ele é o dono do subespaço, mas Carol não, então ela tem um dom. A árvore então daria um tronco para Carol poder trabalhar e treinar suas habilidades. E em seguida, Tomoe mostraria para ela o trabalho que eles fizeram em suas tigelas usando a laca. Ela diz que essa árvore se chama Katsura e é uma das árvores adequadas para fazer esses produtos, os lacewares. E vendo essa situação, o ogro da floresta, Mordo, perceberia que essa floresta não ataca as pessoas porque é hostil, mas porque ela testa as pessoas para achar aqueles dignos. Até agora, apenas Makoto era. Porém, neste exato momento, uma nova pessoa surgiu e é Carol. Depois disso, Tomoe chama Carol para a empresa Kuzunoha, no caso como uma aliada para vender seus produtos para a companhia, se dedicando a Kuzunoha apenas. E tendo recebido tal reconhecimento, Carol aceita essa tarefa, ela quer isso, alguém finalmente reconheceu o seu trabalho, que não é como assassina, porque ela não gosta de ser uma assassina. Mas Keima se encheu de raiva, achando imperdoável que eles estão tentando tirar sua irmã dela e foi falar com Tomoe sobre isso. E Tomoe fala que já sabe que elas são assassinas e tudo mais, mas Carol não é talentosa em assassinato como a Keima é. Mas com o passar dos anos, quando Birk saiu do ramo de assassinatos e abriu seu restaurante de maneira séria, trabalhando apenas como dono de restaurante, as coisas ficaram meio complicadas na cabeça de Keima. Sair do submundo não é fácil, eles trabalharam como assassinos por muito tempo, e no momento que eles se aposentaram de ser assassinos, com certeza viriam mais assassinos atrás deles. Porém, nenhum assassino foi atrás delas. Mas Keima entendeu errado isso e voltou a trabalhar como assassina secretamente de Birk. E ela fez isso para que assassinos não fossem atrás delas, porque ela pensou que definitivamente as pessoas tentariam apagar as duas. Mas Tomoe então diz que Carol não vai mais aceitar trabalhos assim. Ela finalmente foi reconhecida pelo seu trabalho e percebeu que pode crescer nessa área caso se esforce. Keima, ouvindo isso, entraria em pânico pensando na sua irmã a abandonando. E Tomoe completaria dizendo que o motivo pelo qual nenhum assassino foi atrás delas foi porque Rembrandt ordenou que qualquer um associado à companhia Kuzunoha fosse protegido. E como Makoto gostou dos trabalhos da Carol e comprou eles foram protegidos. Então sim, normalmente eles teriam sido eliminados. O próprio Morris teria certeza que eles seriam eliminados, até porque ele contratou elas para se livrar do Lime. Mas porque Makoto gostou do trabalho delas, elas foram poupadas. Este é o único motivo pelo qual elas não foram atacadas. Então Keima continuou no ramo de assassinatos por nada, porque não era necessário. E quando Keima começa a quebrar, achando que toda essa situação é muito injusta, Tomoe oferece a ela também trabalhar com a Kuzunoha. Keima continuará trabalhando como garçonete, mas os bastidores será uma espiã que trabalha sob o Lime em Siger para fornecer informações para a Kuzunoha. E claro, a Keima aceita isso, não tendo outra alternativa. E dessa maneira, as duas irmãs começaram a trabalhar para a Kuzunoha. E aí, meus amigos, este é o mini arco, essa mini história que foi cortada do anime. Comenta aí embaixo o que você achou disso tudo, se você gostou ou não, se queria ter visto isso no anime ou se preferiu que ficou de fora. Comenta aí ou fala qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E se viu até aqui, se inscreve no canal para me apoiar e ajudar meu conteúdo. Afinal, muita gente assiste meus vídeos e não é inscrita, e a sua inscrição ajuda muito o meu trabalho. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e hype aí para apoiar o conteúdo. Agora eu